Da igreja do Senhor. Amém. A igreja pode sentar. Só. Vou precisar do culto aqui, porque esse trabalho é pesado. Irmãos, bênção. Vou tentar me segurar para não me emocionar, porque eu já estou emocionada. Sentir a presença do Senhor nessa noite. Amém. O Senhor quer falar com a igreja, amém? Amém. Oh, maravilhoso Deus. Obrigado, Deus. Hoje nós vamos falar sobre influências. Uma palavra que está na moda. Todo mundo aqui tem redes sociais, sabe o que é ser influencer. Todo mundo quer ser influencer famoso, ganhar dinheiro. Influencer significa influenciar as pessoas através do que acredita, através do que está vendendo, através de qualquer coisa. Mas influencer é aquele que influencia. Seja um grupo pequeno, seja um grupo grande, se ele conversa, se ele persuadir a pessoa, se ele passar a ideia dele, então ele já passa a ser influência. E pra gente parece uma palavra nova. A internet chegou nas nossas mãos e a gente fala nossa influência, né? Mas influência, irmãos, é uma coisa muito antiga, bem antes de Jesus. Já se usava a influência do boca a boca. Naquela época não se chamava de influência, se chamava de exemplo, se chamava de testemunho de vida. Mas é a mesma coisa. Jesus, quando teve com os discípulos, ele andou com os discípulos, ele ensinou os discípulos, ele conviveu com os discípulos, então ele estava influenciando aquelas pessoas, estava ensinando aquelas pessoas, e aquelas pessoas, aqueles 12 discípulos, foi pregando e pregando e pregando até chegar a nós. Foi todos influenciados até que o Evangelho chegasse a nós. Então, hoje a palavra influência não é só na internet, não. Nós cristãos, nós somos influência. Amém? Amém. A pergunta que eu faço é: a igreja tem influenciado o mundo ou o mundo tem influenciado a igreja? Vamos responder, só pensar. A gente conversa com as pessoas mais antigas que nós, né? Pastor Benjamin, pastor da CI, até uns mais velhos, e a gente começa a conversar com eles e eles falam assim: olha, antigamente a igreja não era assim, não, era diferente, eles eram de influências diferentes. Por quê? Eles falavam assim que, aí você pergunta, mas o que tinha de diferente? Aí o pastor falava assim: antigamente, se um crente batesse de madrugada na sua casa e falava que era crente, você abria o seu portão, você deixava o crente dormir na sua casa, porque você acreditava no crente. E era uma influência muito boa. Então, quando falava que era crente, o irmão pode dormir aqui na minha casa. Abria as portas, aquele irmão dormia na casa. Se fosse alugar uma casa, alugava uma casa. Não, o professor tem que ser crente, não precisa nem de contrato. De boca a boca, o professor é crente. Quando se pedia dinheiro emprestado, não, irmão, pode pegar aqui no empréstimo, eu sei que o senhor vai pagar. E os crentes de hoje? É a mesma coisa? Você consegue pegar e alugar uma casa sua para um crente e não precisar do contrato? Você consegue emprestar o dinheiro para o irmão da igreja? Emprestar o dinheiro alto? Não, irmão, empresta para o senhor é crente? Quem tem influenciado quem? A igreja tem sido o sal da terra, a luz nas trevas. Nós temos sido bons influenciadores para o mundo. É coisa para a gente pensar. Mas aqui na Bíblia, como hoje é das mulheres, eu peguei umas influências de mulheres. Nós vamos falar sobre elas. E eu escolhi aqui a primeira influência nossa, Ruth, o livro de Ruth. Eu fui dos frutos de mulheres. E eu confesso para os irmãos que eu
escutei muitas pregações sobre Ruth, os irmãos também já escutaram muitas pregações sobre Ruth. Mas ao ler o livro de Ruth, o Espírito Santo me falou de uma forma diferente. Eu olhei para aquele livro, eu estava lendo aquele livro, eu ia pregar sobre Ruth, mas algo me chamou a atenção. Antes de Ruth, o nome que me chamou a atenção foi Noemi, a nossa influência dessa noite. Irmãos, Noemi, ela era casada, tinha 2 filhos. Vou contar bem rapidinho porque temos alguns, né? Mas você pode não conhecer a história. E aí, onde eles moravam, estava passando fome. O marido de Noemi pegou os filhos de Noemi e foram para outra cidade. E aí viveram lá. Passou-se o tempo, o marido de Noemi morreu. Os filhos de Noemi cresceram, se casaram. Passou-se mais um tempo. Os filhos de Noemi morreram. Então Noemi ficou sozinha, com 2 noras. E Noemi soube que a terra dela, onde ela morava, estava bem de novo. O pessoal estava começando a plantar, teve colheita boa, então eu vou voltar para a minha terra. Ela chegou para as noras e falou assim: olha, é o seguinte, eu não tenho mais filhos para dar para vocês, eu vou voltar para a minha terra e vamos nos pedir aqui. As noras choraram. Mas choraram. E eu achei interessante isso, porque na nossa época agora, né, na época de hoje, sogra tem até piadinhas, né, que coisa ruim. E lá as noras choraram quando Noemi ia embora. E Noemi falou assim: olha, não precisa chorar não, vocês voltem para a casa dos seus pais e casem-se de novo, tenham seus filhos. Mas as noras choraram. Não, nós vamos com você, Noemi, nós vamos voltar com você para a sua terra. Aí Noemi falou: ó, mesmo se eu casasse agora e tivesse um filho, acaso vocês esperam meus filhos crescerem para vocês poderem casar? Eu não tenho como resgatar isso para vocês. Voltem para a casa dos seus pais. A nora chorou e voltou embora. Ruth chorou, abraçou e não foi embora. Aí Noemi repetiu novamente para ela: vai, Ruth, vai para sua casa, vai para a casa dos seus pais. Você é estrangeira. Na minha terra lá, estrangeiro não é bem-vindo. Então fica ali, case-se, tenha filhos. Ruth chorou e disse: Noemi, eu não vou embora. Eu vou aqui com vocês. Vem para mim, Gustavo. Ruth. Ruth 1,16. Disse, porém, Ruth: não insiste que te deixe e se afaste de ti, porque aonde quer que tu foste, irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth era uma estrangeira. Ruth tinha a família dela, tinha os deuses dela. O que Noemi tinha foi uma coisa do Espírito Santo. O que Noemi tinha para oferecer para Ruth? Aleluia! Nada. Noemi estava viúva, sem os filhos. A descendência de Noemi acabaria ali. Mas Ruth viu algo em Noemi. O tempo de vida que Ruth viveu com Noemi, ela aprendeu muitas coisas sobre Noemi, sobre o teu povo, sobre a tua cultura, sobre o teu Deus, sobre sacrifícios, porque Noemi levou tudo isso com ela. É aí que a gente está falando da nossa influência. A nossa influencer, Noemi, ela foi um grande exemplo para Ruth, de tal forma que Ruth rejeitou sua família, os seus deuses, e foi atrás de Noemi, que não tinha nada a oferecer para ela. Mas Ruth tinha certeza que Noemi tinha algo de grande, porque conviveu dentro de uma casa com Noemi. Conviveu com Noemi. Teve experiência de vida dentro de uma casa, dentro de um lar. E Ruth olhou e falou: é isso que eu quero para mim. É esse Deus que eu quero para mim. É este povo que eu quero pertencer. Ruth não olhou para nada. Olhou apenas para o Deus de Noemi. Um grande exemplo. O presbítero Eliel, acho que no primeiro domingo pregou, acho que não sei se foi na ceia, pregou sobre a viúva. Abre aí o
Gustavo, 2 Reis 4:1. Ele pregou sobre a viúva e o azeite. A viúva, quando os credores chegou na casa dela, chegou lá e disse: ó, seu marido está devendo, você está devendo, mas vamos levar seus filhos como escravo. Essa viúva se levantou e foi até o profeta. E ela chegando lá, está aí versículo? Aqui. Vou ler só a parte de baixo, tá, irmão? Para não ficar muito comprido. Olha o que ela disse a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Mais um exemplo de vida. Este homem era um exemplo dentro de casa. Este homem tinha cumprido todos os mandamentos dentro de casa. E a mulher, quando foi até o profeta, ela disse: eu tenho, Senhor. Ela disse: o meu marido temia ao Senhor. O meu marido era um exemplo. O meu marido servia a esse Deus. E agora como é que eu vou ficar? Por quê? Porque ela sabia quem era esse Deus. Então o profeta disse a ela: vai para sua casa. E aí pede para todas as vizinhanças os vasos. E ela pediu. E aí os vasos, o azeite foi se multiplicando de vaso em vaso. Ela vendeu, pagou os credores. E ainda viveu ela e seus filhos com o milagre de Deus sobre a vida dela. Irmãos, testemunho dentro de casa é uma coisa muito, muito importante. É um exemplo, é uma influência muito grande para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus irmãos. O exemplo que você é dentro da sua casa é o mais importante de tudo. Por quê? Porque as pessoas convivem com você. É dentro da sua casa que você tira a sua máscara, que você é você mesmo, que você diz o que pensa, que você diz o que quer, você fala mal de fulano. É dentro da sua casa. Então é dentro da sua casa a maior responsabilidade que você tem como testemunho, que é para os seus filhos, que é para os seus sobrinhos, que é para os seus amigos que vão na sua casa. É dentro da sua casa que você deve ser um grande exemplo, assim como Noemi. E eu pergunto para a igreja: que tipo de exemplo você tem sido dentro da sua casa? Tem feito coisas escondidas? Falado para os seus filhos: olha, isso é só aqui, não fala para ninguém? Isso não te ajuda em nada. Porque você precisa ser um bom exemplo. Seu filho precisa olhar para você como Ruth olhava para Noemi: teu Deus será meu Deus. Eu conheci muitos filhos de pastores. E filhos de pastores sofrem, irmão. Sofrem bastante. Mas muitos filhos de pastores saíram da igreja. Aí você pergunta: mas como que pode ser filho de pastor sair da igreja? Qual foi o exemplo que ele recebeu dentro de casa? Às vezes esse pastor era pastor só dentro da igreja. Muitas vezes dentro de casa não era um bom exemplo. Então precisamos olhar para o nosso testemunho. Precisamos olhar para quem nós estamos influenciando. Nossa igreja está cheia de jovens. Qual é o exemplo que nós estamos dando para eles? Quando eles vêm no culto e vêm a igreja vazia? Ou quando você vai embora no seu carro falando mal do culto para os seus filhos? Está muito longo, tudo isso vai ficar marcado. Então você precisa ser um bom exemplo. Amém? Amém. A segunda característica importante de um bom influencer é a obediência. Aqui, antes de entrar nesse assunto, continuando sobre Ruth voltou com Noemi para casa. Chegou lá. A Noemi chegou na cidade, as mulheres correram: olha, a Noemi voltou. Abraçaram a Noemi, choraram ali com Noemi, mas não tinha ninguém, nenhum homem para prover para ela. E aí Ruth estava com ela, a nora, a estrangeira. Que estrangeiro naquela cidade não era bem-vindo. E aí Ruth começou a trabalhar, e nas colheitas, né, como Deus já tinha dado o mandamento lá antes, que deixasse cair as espigas e os povos podiam viver naquilo ali. Então, como Ruth era a única da casa, Ruth falou: ó, Noemi, eu vou lá colher as espigas. Na época de colheita eu vou lá. Então ela ia lá, enchia os sacos e trazia. E aí, um certo tempo, Ruth estava lá e ela começou a entrar na terra de Boaz e pegar aquelas espigas. E Boaz olhou para ela e falou assim: o que é aquela moça ali?
Ah, ali é a estrangeira, a nora de Noemi. Ah, a nora de Noemi? É aquela que deixou seus pais e veio com Noemi e está vindo trabalhar. Noemi já tinha tido um exemplo e já estava sendo um exemplo para aquele povo judeu. Ela estava trabalhando, ela estava suprindo a necessidade de Noemi. Recebeu um grande exemplo dentro de casa e já estava sendo um grande exemplo para muitas pessoas lá fora. E Boaz olhou para ela e falou para ela: olha, seja bem-vinda aqui, pode continuar colhendo, não colha em outros lugares, colha aqui mesmo, bem perto. E aí falou: ó, deixa cair umas espigas aí para essa moça aí pegando aí para levar para casa, porque ela é nora de Noemi. E aí os servos começaram a trabalhar: deixa cair aí, gente, vamos deixar cair. Aí deixaram. E aí Ruth chegou em casa com muitos sacos e contou para Noemi: Noemi, cheguei numa terra de Boaz, e aí eles deixaram lá muitas espigas, eu peguei essas espigas, olha quanto eu consegui. E aí Noemi olhou para ela e falou assim: Boaz é o parente do meu marido, é um parente longinho, mas é o parente do meu marido. Então, Ruth, é o seguinte, eu vou te dar uma ordem. Eles vão colher, eles vão comer. Quando tiver tardezinha que eles forem deitar, você chega lá, você toma um banho, se arruma, deita sobre a diaconisa Patrícia leu, deita no pé dele e fique lá. E ele saberá o que fazer. Mas você pensa que Ruth desobedeceu? É a segunda característica de um bom influencer: ter um exemplo e receber o conselho desse exemplo e fazer. Ruth ouviu as ordens, ouviu o conselho de Noemi e obedeceu. E fez tudo o que Noemi havia dito a ela. Chegou lá, deitou nos pés, aí ela olhou: o que você está fazendo aqui? Pegou um saco de espiga, deu para ela e falou assim: ó, vai embora, senão se alguém te veja. A Noemi tem um parente mais chegado do que eu. Eu vou ver ele, se ele resgata as terras de Noemi. Se ele resgatar, então ele terá casa com você. Se ele não fizer isso, eu mesmo faço isso. Ruth pegou tudo, voltou para casa e contou para Noemi. Aí Noemi pegou e disse para ela: agora está feito. E aí Boaz foi à cidade, chegou lá, encontrou esse outro parente, conversou com ele, falou com ele, contou tudo que tinha acontecido. E aí ele falou assim: não, eu vou resgatar as terras de Noemi, sim, não vou deixar ela minha, vou comprar as terras. Aí ele falou assim: então, mas se você comprar as terras, você vai ter que casar com Ruth, porque a descendência de Noemi precisa continuar. Aí ele: opa, isso aí eu não posso fazer não, então casa você. Tá certo, no teu caso. Boaz chamou Ruth, se casou com Ruth e teve um filho com Ruth. E esse filho, oh Deus, resgatou Noemi. Aquela mulher que não tinha mais sobrenome, aquela mulher que estava sozinha, temente a Deus, estava sendo resgatada. Noemi foi a ama desse garoto. Ele foi resgatador. Continuou a sua linhagem. Amém? A obediência, irmãos, é uma característica muito importante para a vida cristã. Às vezes, a gente pensa que só vir à igreja e fazer as coisas. A obediência, ela vai muito mais além do que você chegar aqui, só orar e cantar e ir embora. Não é isso. É você ouvir o conselho do seu pastor. É você ouvir o conselho dos seus líderes. Eles estudam. Eles se dedicam em oração para te ensinar. E a gente às vezes não dá ouvido. Você não sabe nada. Eu vou ser crente do meu jeito. Eu vou ler a Bíblia do eu acho. Não, irmãos. Deus sempre cuidou de nós. E através da palavra Ele vem trazendo esses influencers, esses exemplos para nós, para que nós pudéssemos seguir, para que nós pudéssemos ter esse exemplo e para que nós fôssemos um exemplo. Então você ser um exemplo, você ser obediente à palavra de Deus é uma coisa muito importante. Temos aqui também a rainha Esther. Como que era Esther? O tio dela chegou para ela e falou assim: olha Esther, você se arruma, toma banho, entra na fila lá que o rei está escolhendo esposa e você entra lá e você vai casar. Esther foi. Chegou lá, se apresentou ao rei. O rei casou com ela. Só que depois de um tempo, houve um decreto que matava todos os judeus. O tio dela correu lá no pátio, rasgou as roupas e ficou lá na frente do palácio.
Aí Esther soube disso e falou: vai lá ver o que aconteceu, o que ele está fazendo. Ele não pode entrar aqui por causa das roupas que ele está. Esse saco aí não pode entrar aqui dentro, mas vê lá o que aconteceu. O servo chegou lá, perguntou para Mordecai: o que aconteceu aí? Ah, tem um decreto aí que vão matar todos os judeus. Como assim? Aí voltaram para Esther. A Esther falou: não, cara, o que está acontecendo? Aí o Mordecai falou assim: olha, fala para Esther ir lá perante o rei e avisa ela, avisar o rei sobre esse decreto. Aí Esther falou assim: mas ó, fala para o último, não posso não. Em 30 dias eu não posso me apresentar para o rei, senão eu posso morrer. Se o rei não levantar o servo lá, ele me mata. Aí ficou, não morreu lá, Mordecai. Seguinte, Esther falou isso. Aí Mordecai deu um recado para ela: ó, fala para ela o seguinte, que se ela não fizer, não importa, quer falar no palácio dela, ela que fique. Mas Deus vai levantar alguém e vai resolver a nossa causa. Aleluia. Se você não obedece, se você não é um exemplo, Deus não vai te usar, mas Deus vai levantar um vaso. Mas não deixe isso acontecer com você, não. Seja esse vaso, seja esse exemplo. Porque Esther, quando não viu aquilo, ela disse, falou assim: ó, vai lá, até meu tio, e diga a ele, para todo mundo jejuar. E depois eu vou me apresentar ao rei. Ela sabia que ela podia morrer, mas ela obedeceu o conselho de um homem que temia a Deus, de um homem que servia a Deus. Então, mesmo temendo pela sua vida, Esther se pôs na presença do Senhor e fez a vontade de Deus. Aquele povo não foi morto, aquele povo foi salvo daquele decreto. Aqueles homens maus que fizeram o decreto foram castigados. E Deus abençoou mais uma vez o povo judeu. Abençoou, porque Deus tem promessa para os seus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Agora a pergunta que eu faço para a igreja é: quem você tem ouvido? Quem tem te aconselhado? Vocês também, Oh, Deus. aqui na frente. De quem vocês têm recebido conselho? Vai lá e inventa ele. Esse tipo de conselho. Quem vocês têm procurado para se aconselhar? Eu vi muitas mulheres de igreja se aconselhar com amigas do trabalho. Sabe o que a amiga do trabalho fala? Seu marido não te merece não, larga. Você que é bonita, o importante hoje é ser feliz. Isso é conselho do mundo. É o conselho da desgraça, desgraça da família. Isso não é o conselho do servo de Deus. Por que você não se aconselha com o seu pastor? Por que o ambiente da igreja não é bom para você, o ambiente lá fora que é melhor? Ai, não posso ser irmão da igreja não. Por quê? Aqui devia ser seu melhor lugar. Aqui devia ser sua escola. É aonde você vai se encher das coisas de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para você. Não é o mundo que vai te dar isso. Quem vai te dar é Deus, e é através da palavra dele. É Deus que tem para oferecer para você. Desde o princípio, Deus sempre foi bênção na vida dos teus filhos. Deus sempre teve promessa para você. E aonde você está escolhendo os conselhos? Aquilo que você está ouvindo lá fora, o que eles podem te oferecer? Nada. A casa de Deus, os nossos pastores, os nossos líderes, que seguem a palavra de Deus, eles é que têm a palavra da vida para a tua vida. É eles que devem aconselhar você. Tem problema com os teus filhos? Procura um pastor. Tem problema com casamento? Procura uma irmã da igreja que já é casada há muito tempo e vive bem. Não vai procurar a amiga do mundo, não, que já é divorciada 5, 6 vezes e está se divorciando pela 7ª. Esse é o tipo de pessoas que você quer receber conselho? Oh, Deus, aleluia. Esse não é o conselho da palavra de Deus para nossas vidas, não. Santo Deus. Amém? Amém. Para concluir, irmãos, Noemi, quando ela chegou na cidade, aquelas mulheres quando vieram abraçar Noemi, choraram com Noemi. Ah, Noemi chegou. Não me chama de Noemi, não. Me chama de Noemi, não. Me chama de Mara, porque eu estou amarga. Eu saí daqui com as mãos cheias e voltei com as mãos vazias. Olha só, irmãos. Noemi estava destruída, acabada. Não tinha mais esperança de vida. Para ela não tinha. Mas ela disse que voltou com as mãos vazias.
Mas ela não voltou com as mãos vazias. Ela não estava sozinha. Havia Ruth com ela. Já estava com uma bênção dos lados dela, acompanhando ela. Muitas vezes você vai se sentir sozinho. Você vai achar que todo mundo te abandonou. Você vai achar que não tem solução para o seu problema. Eu sempre falho nisso. Eu sempre erro nisso. Isso sempre acontece comigo. Mas você não está sozinho. O Senhor já tem planos para a sua vida. O Senhor já tem bênçãos para a sua vida. Noemi estava com Ruth. Ruth que lhe deu um filho. Esse filho, irmãos, se vocês olharem a genealogia dele, chega em Jessé. Jessé é pai de Davi. Davi foi rei. Davi teve um filho, Salomão, que também foi rei. Noemi não foi só resgatada. Noemi não teve só a linhagem dela contínua. Noemi teve reis na sua família, na sua genealogia. E se você continuar até o Novo Testamento, chega em Jesus Cristo, o Salvador. Oh Deus tremendo! Você vê as bênçãos de Deus na sua vida? Deus não tem ponto para você não. O que Deus tem para você é muito grande. Deus tinha o Salvador na vida da Noemi. Era Jesus o Cristo. O Cordeiro Mudo estava na linhagem de Noemi. Vai lendo lá, vai lendo os nomes. Chega até Jesus no Novo Testamento. As bênçãos que Deus tinha para Noemi era muito grande, porque ela era uma mulher fiel, uma mulher temente a Deus, mesmo sofrendo tudo que ela sofria, mesmo tendo tudo acabado, ela não deixou de servir seu Deus. Ela não deixou. Ela estava chorando, ela estava dizendo: eu venho e volto para minha cidade com as mãos vazias. Mas ela não disse: eu odeio esse Deus, eu não sirvo mais esse Deus. Ela não abandonou Deus, porque Deus jamais abandonou ela. Deus sempre esteve ali com ela. Quando ela pensou que estava com as mãos vazias, ela já estava com as mãos cheias de bênção para a vida dela. O que Deus tem para você é grande. O que Deus tem para você é tão grande que você não consegue nem imaginar. Você pode achar que você é pequeno, você pode achar que você não é nada, mas o que Deus tem para você não é o que você pensa, o que você imagina, mas é o que Ele planejou. É o que Ele tem para você, é muito grande. A obra dele não está acabada. Ele não precisa do seu trabalho. Ele não precisa de você como exemplo na sua casa. Você vai gerar pastores, você vai gerar missionários dentro da tua casa. Então você precisa entender qual é o seu papel dentro da sua casa, qual é o seu papel na vizinhança, como seus vizinhos vão te olhar, como seus amigos do trabalho vão te olhar. Você não sabe quem você está gerando, irmãos. Aleluia. E para encerrar, eu quero usar uma frase de uma aplicação do pastor Benjamin, que para mim é um grande exemplo dentro da minha casa. E exemplo, irmãos, não é só uma pessoa que te olha e fala: nossa, que homem maravilhoso, que exemplo. Eu já escutei muitas pessoas dizer que o pastor Benjamin é um exemplo. Mas em momento algum eu segui o exemplo dele. Porque uma pessoa que é exemplo seu, você no mínimo tentar ser parecido, tenta pensar igual, tenta fazer igual, tenta trilhar o mesmo caminho. Não basta você dizer: ele é meu exemplo, e não seguir. O que Paulo disse? Siga a mim porque eu sigo. Siga a mim porque eu sigo a Cristo. Jesus tinha sido exemplo para Paulo. Então, quando a gente fala fulano é o meu exemplo, fulano é meu influencer, o que você tem feito para ser parecido com esse influencer? Você tem orado tanto que ele orou? Você tem ido à igreja o tanto que ele foi? Você tem sido paciente como ele foi? Então precisa entender isso também. Ser exemplo não é de boca, é de ação. Você vê ele como exemplo e tenta trilhar o mesmo caminho. E ele deixou uma frase que marcou muito a minha vida. E ele disse assim: o fim daquele que é fiel sempre é vitorioso. Então você não precisa temer. Noemi foi tão abençoada, que teve um Salvador na sua linhagem. Isso daqui, irmãos, a palavra de Deus é a recompensa para você. Aqueles que são fiéis, a recompensa é muito maior. Você não precisa invejar o mundo, não. O que tem aqui que Deus tem para você é muito maior. Seja um exemplo.
Seja fiel, seja obediente a Deus no mínimo dos detalhes, porque o que Deus tem para você é muito grande. Creia nisso, porque o Espírito Santo está te falando nesta noite. O que Deus preparou para você é grande, para sua família é grande. Então você só precisa temer a Deus, você só precisa ser obediente. E o resto, Ele fará. Por fim, aqueles que crê no Senhor sempre será vitorioso. Amém?